Sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, nós agradecemos por mais esta oportunidade do estudo. Façamos o esforço de levarmos as nossas sintonias neste momento, a fim de nos encontrarmos em espírito com aqueles que nos protegem, nos instruem, nos auxiliam na jornada, e possamos, com as mentes abertas e propícias ao recebimento do estudo de hoje, entendermos com mais facilidade aquilo que nos é trazido, a fim de que possamos absorver e utilizar em nossas vidas. Abençoa-nos, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. E muito obrigado por mais este dia. Que assim seja. Boa noite a todos. Dando continuidade aos estudos da nossa casa, Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, hoje traremos o tema Viver em Família, Exercício da Caridade. Esse tema vai sempre nos remeter à nossa condição que o Pai nos possibilita deste grande exercício, o exercício da caridade vivendo em família. É muito importante que nós tenhamos a clareza da responsabilidade que cada um de nós assume ao formar uma família, constituir uma família, e tudo o que compõe esta família deverá ser acompanhado por nós. Deveremos, como pais, cuidar dos nossos filhos, auxiliá-los na sua caminhada, na sua jornada. E vamos percebendo, então, que à medida em que fica claro para nós o lugar que nós devemos ocupar, o lugar que nos cabe como responsáveis pela condução dos nossos filhos, pela condução do bom relacionamento, seja com o nosso esposo ou com a nossa esposa, à medida em que vai aclarando isso em nós, à medida em que nós vamos estudando a doutrina e vamos percebendo a importância de uma boa convivência familiar, mas vamos percebendo também, a princípio pelo entendimento, depois passando pela compreensão e chegando à vivência, nós vamos então tomando consciência da grande oportunidade que o Criador nos possibilita, da grande oportunidade de reformular em nós os conceitos do amor, os conceitos da caridade, da boa convivência, da responsabilidade, do uso do livre-arbítrio. E por isso mesmo, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós pegamos um fragmento no capítulo 13, item 12, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. É uma mensagem de São Vicente de Paulo, que foi editada em 1858, em Paris. E a mensagem traz a seguinte informação para nós. Sede bons e caridosos. Essa a chave dos céus. A chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém neste preceito. Amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais
senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela ventura e consolação. Então, o Evangelho traz para nós já uma alerta, um roteiro a ser seguido, sugerindo-nos com todo o carinho que é necessário que sejamos bons e caridosos, porque ela seria como uma chave, né? Esse comportamento, essa atitude, essa vivência evangélica se tornaria a chave para nós dos céus, no sentido de que isso está em nossas mãos. É a forma como nós vamos conduzir, é que nós vamos criar essas possibilidades de ter essa condição de sermos bondosos e caridosos. Então, para que a gente possa se elevar, nós precisamos, e para estar em regiões mais elevadas, no plano espiritual, estando junto com espíritos elevados, é preciso que nós, aqui na formação da nossa família, na nossa convivência diária, nós procuremos, através do devotamento ao nosso próximo, da dedicação na convivência, na boa convivência com ele, possa isso crescer em nós, criando arroubos, né, de caridade, para que a gente possa desfrutar de consolação e ventura. Então, é uma mensagem muito bonita que vale a pena ler. Eu sugiro que depois nós possamos recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, buscando conhecer um pouco mais das palavras desse Espírito abnegado e trabalhador do Cristo. É preciso também que a gente compreenda, e o Evangelho traz isso para nós novamente, que há duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Então, a primeira família é a família dos laços espirituais. A segunda é a dos laços corporais. E o Evangelho diz para nós que as primeiras, elas são duráveis, né? Elas se fortalecem pela purificação e elas vão perpetuar no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. A segunda, que são os nossos laços corporais, o Evangelho traz para nós que essa segunda, esse laço, ele é muito frágil como matéria e se extingue com o tempo e muitas vezes se dissolve moralmente já na existência atual. Então, vamos ficar atentos a esse esclarecimento. A família corporal que nós fazemos parte dela, esposa, esposo, filhos, né? Essa família, o Evangelho traz para nós que ela é frágil, esse laço corporal é frágil, como a nossa matéria, que vai se dissolver, né? Quando nós falecemos, lentamente o nosso corpo físico vai ali passando pelo seu processo de putrefação e ele vai mudando aquela forma ali, perdendo essa forma, essa composição física. Mas o Evangelho nos chama a atenção para a fragilidade das nossas relações constituindo a nossa família corporal. E chamando também a nossa atenção para a família espiritual. Esta, sim, durável, e ela vai se fortalecendo e vai se expandindo à medida em que nós vamos trabalhando em nós as nossas mazelas, trazendo uma forma de nos purificarmos, porque a família espiritual, ela vai perpetuar no mundo dos espíritos.
E no mundo corporal, no orbe, as nossas famílias, à medida em que aquele membro que chega o outro, forma então um casal ali, recebe os filhos, vai chegar um momento que um de nós retorna ao plano espiritual. Então, essa família, ela começa a ir diminuindo. Então, vai falecer um, vai falecendo o outro, falecendo o outro. E essa família, então, ela muda essa constituição, essa formação. Mas, quando o Evangelho chama a nossa atenção para a fragilidade da família corporal, está se referindo muito à dissolução moral. Ou seja, as complicações que muitas vezes nós, na nossa convivência com o outro, seja nosso esposo, seja nossa esposa, seja os nossos filhos, nessa convivência aí, muitas vezes as famílias, mesmo que todos os membros estejam ainda encarnados, essas famílias, muitas vão se dissolvendo por causa de desentendimento, por falta, muitas vezes, do Evangelho na vida, muitas vezes faltando evangelização aos pais, às crianças, muitas vezes uma intolerância perante as dificuldades que vão surgindo, seja na educação dos filhos, seja na convivência do casal. E por isso mesmo o Evangelho continua trazendo para nós, agora no capítulo 14, no item 8, quando nos convida para a importância, né, de nos cuidarmos, honrando o nosso pai, a nossa mãe, honrando essa nossa parentela corporal, trabalhando em nós as nossas mazelas, procurando fazer com que a gente possa retirar de nós os enganos, as ilusões da vida mundana e voltando mais para a vida espiritual. Então, o Evangelho traz para nós que não são os da consanguinidade, os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. A notícia chega até nós, a informação chega até nós para promover mais uma vez reflexão, dizendo que os verdadeiros laços, eles devem ocorrer pela simpatia e pela comunhão de ideias, porque são esses laços que vão nos prender como espíritos antes, durante e depois das nossas encarnações. Se buscarmos ler as obras que a doutrina espírita traz para nós, quantas informações nós obtemos reafirmando isso? O quanto que antes nós podemos nos prender, durante aquela convivência e depois a nossa ligação perpetuando também no plano espiritual. Continuando no Evangelho, a mensagem diz o seguinte: segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Então, muitas vezes nós temos pessoas, amigos verdadeiros que estão convivendo em outra família. Nós formamos a nossa e eles formam outra família. Mas a nossa ligação é tão grande, existe uma comunhão ali tão grande de simpatia, de ideias, que muitas vezes nós dizemos assim: ah, essa pessoa é muito mais irmão, é muito mais amigo meu do que o meu próprio irmão consanguíneo dentro do nosso lar. Mas nós devemos refletir sobre isso.
Porque se esse nosso irmão não está junto conosco, dentro dessa unidade, desse seio familiar nosso, mas sim aquele outro que eu tenho as minhas dificuldades no relacionamento com ele, que nós dois não conseguimos ter uma empatia um pelo outro, é para esse aspecto que eu devo prestar bastante atenção. Porque nós formamos uma família consanguínea, mas o Evangelho traz para nós que o verdadeiro laço não é da consanguinidade, mas da simpatia, da comunhão de ideias. Mas para haver simpatia e comunhão de ideias, de uma forma abençoada e maravilhosa, o Criador nos permite conviver exatamente com aqueles, formar a família corporal exatamente com aqueles com quem nós temos ou que tem conosco algo a resolver. Algo que num passado remoto, num pretérito remoto ou não, houve alguma situação que não transbordou amor, que não transbordou bondade. Então, nós nos reunimos no mesmo seio familiar para trabalhar em nós. Não é para eu ficar buscando especular o que pode ter havido entre nós. Que de repente eu não consigo ter simpatia com o irmão consanguíneo. Não é isso. Mas sim para que nós possamos trabalhar em nós a amorosidade. Trabalhar em nós a verdadeira necessidade de transformar um sentimento ruim em sentimento bom. Em procurar uma proximidade com esse que muitas vezes eu desejo que ele esteja mais longe de mim. Meus amigos, esse tipo de sentimento, na verdade, já está dizendo que em algum momento nós adiamos essa reconciliação. Adiamos essa proximidade amorosa quando junto estávamos. E por isso mesmo, no livro Consolador, psicografia do Chico Xavier, várias perguntas foram feitas a Emmanuel, e uma delas, a questão 175, para chamar a nossa atenção, para nós percebermos que as nossas ligações, elas não ocorrem só no momento de agora, mas que tem uma fonte, uma causa anterior. Então, a pergunta é o seguinte: o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Então, antes de formarmos aqui a nossa família corporal, esse instituto abençoado chamado família, que a gente tem a possibilidade de viver o exercício da caridade, ele é projetado, programado no plano espiritual? Emmanuel responde que o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Purificadas as afeições, acima dos laços do sangue, o Sagrado Instituto Família se perpetua no infinito, através dos laços imperecíveis do Espírito. Então, vejamos. Emmanuel traz para nós que esse Instituto Família, né, esse colégio familiar, essa reunião de espíritos no mesmo lar, ela tem as origens sagradas no plano espiritual. E os seus laços, né, eles vão reunir todos aqueles que se comprometeram no além, no plano espiritual, a desenvolver aqui na Terra, quando reencarnamos, quando nos reunimos,
formando a nossa família corporal, a desenvolver aqui, então, uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. À medida em que cada um de nós, membro dessa família, tome consciência disso, nós começamos a fazer essa mudança em nós. Começamos a ver o nosso esposo, a nossa esposa, nossos filhos de uma forma diferente. Quando nós procuramos entender que estamos já envolvidos por alguma razão, por alguma história, que muitas vezes não foi a mais saudável, não foi a mais amorosa, nós vamos nos reencontrar. Nós vamos ter a oportunidade de construir essa tarefa de convivência familiar, de fortalecer esse nosso laço afetivo. Aí podemos dizer assim, tá, mas no meu seio familiar só tem um chamado rebelde, só tem um que não aceita regra nenhuma. O restante de nós comunga a fraternidade. Meus amigos, se o restante de nós está bem, está bem. Mas não é o acaso que aquele integrante ali, que se apresenta desta forma, está no nosso seio. Não é o acaso, porque o acaso não existe. É um irmão nosso, é um companheiro nosso, que necessita de ser amparado, necessita de ser instruído, tanto quanto nós. Por isso que o Emmanuel fala que purificadas as afeições acima dos laços do sangue, o sagrado Instituto Família vai se perpetuar no infinito, através dos laços imperecíveis do Espírito, laços que não vão se romper. Então, como dissemos, as duas espécies de família, né? A família corpórea e a família espiritual. Então, aqui Emmanuel está afirmando para nós a possibilidade disso acontecer, porque isso é verdade. Então, quando nós purificamos as nossas afeições, acolhemos a nossa intimidade, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, nossa irmã, aceitando o jeito que eles são, nós abrimos uma oportunidade de reconciliar e de começar a fazer esse entrelace para termos um lugar, uma chance, uma oportunidade de fazer parte da família espiritual. Família espiritual é essa que comunga bondade, que comunga caridade. E muitas vezes no nosso seio familiar há aquele companheiro que demonstra abnegação, que demonstra respeito pelo irmão difícil, pelo pai difícil, pela mãe difícil, assim considerados. Há aquele integrante ali que tem uma conduta reta. Interessante. Por quê? Porque muitas vezes, por amor a nós, há companheiros que já se encontram numa condição elevada que vêm exatamente reencarnar nesse seio familiar que pode trazer ali várias dificuldades na convivência, atritos inúmeros. Muitas vezes, este irmão nosso, que já conseguiu se purificar das suas afeições, e já se encontra numa condição mais elevada, ele pode sim fazer parte da nossa família para nos auxiliar, para fazer com que a gente possa entender verdadeiramente a nossa jornada. Então, é uma oportunidade abençoada de buscarmos fazer esta mudança. No livro Árdua Ascensão, do espírito Victor Hugo, psicografia do Divaldo Vieira Franco,
nós vamos encontrar uma história belíssima, onde Victor Hugo descreve a trajetória de uma família patriarca de Jesus, que veio, digamos assim, ter uma oportunidade abençoada aqui no nosso país, no Brasil, para ressarcir débitos anteriores. No livro, Victor Hugo fala para nós que essa família, onde hoje, ao reunir aquele grupo, estava passando por dor, por muito sofrimento, por muita incompreensão de outros, onde mais de um membro trazia também uma mediunidade, e nós vamos encontrar a nossa companheira de nome Augusta, né, vivenciando uma mediunidade de expiação, mas como dissemos, o acaso não existe. Então, neste livro, se vocês me permitem, é um livro maravilhoso para falar da família e mostrar o quanto, tanto quanto as outras obras de autores também, através do Chico, né, que traz para nós essas informações preciosas a respeito das famílias, da sua constituição, da sua transformação, da direção em torno do bem e na direção do bem. Então, voltando aqui, o nosso amigo Victor Hugo, ele conta um pouco dessa trajetória de forma belíssima para nós, onde essa família, como dissemos, ela vai se reunir novamente e vai se reunir aqui no Brasil. Anteriormente, esses mesmos espíritos, eles fizeram parte de dois momentos, de tantos, né? De dois momentos tristes da nossa história, que um deles foi a noite de São Bartolomeu. Então, integrantes que participaram dessa situação dolorosa que ocorreu em 1572. E depois, esse grupo se reúne em um outro momento, na França, mas vai participar da Revolução Francesa, que ocorreu em 1789. Então, esse grupo se reúne novamente pela terceira vez no Brasil, agora com a possibilidade, tanto quanto as outras, mas agora também uma oportunidade abençoada de uma convivência mais estreita, de uma necessidade de ressarcir dor e sofrimento plantado no passado. Então, é uma leitura muito linda, porque numa das primeiras páginas, Augusta diz que ouve e vê o filho padecendo. Filho este que era considerado no seio familiar aquele mais difícil de educar. Este filho buscou o suicídio. E aí os detalhes dessa história, eu convido a todos para fazerem a leitura, para conhecerem essa trajetória maravilhosa de aprendizado e realmente uma ascensão árdua, uma ascensão que foi necessária, mas não vamos nos esquecer de que o Pai está sempre nos auxiliando, enviando Jesus como nosso amigo e através dos amigos espirituais, recebendo o auxílio, as orientações de Jesus para nos auxiliar. Então, meus amigos, nós estamos sempre amparados. Por mais difícil que possa parecer a nossa trajetória, nós não estamos sozinhos nesta luta. No livro Renovando Atitudes, de Hamed, psicografia do médium Francisco do Espírito Santo Neto, nós pegamos a seguinte colocação. É importante compreendermos que, mesmo em família,
Não viemos à Terra só para fazer o que queremos, para satisfazer nossos caprichos ou nos agradar, pois não devemos nos ver como devedores ou cobradores uns dos outros, mas como criaturas companheiras que vieram cumprir uma trajetória evolutiva, ora juntas no mesmo séquito consanguíneo. Então, vamos refletir sobre esse ponto também. Muitas vezes, nós ficamos com uma lupa observando o comportamento do nosso familiar, apontando os seus erros numa implicância, numa insistência de mostrar que ele está errado, que ele não tem recuperação, que ele não muda. E toda vez que nós perdemos o nosso precioso tempo fazendo essas observações, nós estamos esquecendo de olhar para nós. Estamos ignorando as nossas dificuldades. Por isso que é preciso que a gente entenda que, estando aqui, nós não vamos poder fazer aquilo que nós quisermos. Satisfazer os nossos caprichos, ter alguém sempre para nos agradar, apontar o erro do outro, ou achar que eu sou um grande devedor e que não mereço nada. Não. As orientações sempre vão chegar até nós para reafirmar que esse agrupamento familiar tem a oportunidade, então, dessa vivência familiar, de ser um excelente exercício da caridade. Porque nós precisamos nos ver como companheiros, como amigos, trabalhar em nós a tolerância para chegarmos à amorosidade verdadeira. Para que nós possamos entender que nós somos companheiros de jornada e que nós estamos aqui para cumprir uma trajetória evolutiva. Como Jesus disse, que nenhuma ovelha se perderia, que nenhum de nós ficaria para trás, esta é uma verdade. Cada um de nós, num programa muito bem elaborado no plano espiritual, até conseguir reunir esses espíritos para formar essa família, pela necessidade de crescimento, trabalhar a amorosidade. Precisamos pensar na complexidade disso. Precisamos pensar na complexidade de buscar o meu companheiro, a minha companheira, das juras que faço a ele ou a ela, do compromisso que eu digo que vou ter a ela ou a ele. E quando os filhos, então, vêm, precisa mais atenção ainda. Porque nós estamos aqui não para apontar erros, não para me sentir pior, mas para entender que nós estamos tendo uma oportunidade abençoada, como dissemos, porque nós vamos cumprir essa trajetória evolutiva. Então, nós estamos no grupo familiar ali, para mudar essa nossa trajetória. Muito bem. No livro Sexo e Vida, quando Emmanuel vai falar a família, ele traz para nós, é um livro também que nós sugerimos a leitura dele, porque é muito importante os temas que ele traz ali. E um deles é a família. Então, nós trouxemos aqui em forma de tópicos o que mais ou menos ele fala, porque é muito mais coisas que ele traz, né? Então, ele diz assim que a constituição da nossa família, primeiro, vai funcionar nela o princípio da reencarnação. Então, é a oportunidade que nós temos
de, ao reencarnar, melhorar a nossa condição de espíritos imperfeitos. Vai falar também que, ao formar a nossa família, ela tem uma função educadora e regenerativa. Então, ela vai nos possibilitar na convivência com o nosso companheiro de jornada ali, o buril, nos educarmos, porque muitas vezes somos muito rebeldes. Então, a possibilidade da educação, educar o nosso espírito e promover em nós a regeneração. Tomarmos consciência da nossa responsabilidade. A importância dessa família ser constituída sobre as bases do amor, da luz, nas diretrizes de Jesus, faz com que esta família e as nossas famílias vão garantir, então, os alicerces da civilização. Então, aí a importância para o nosso crescimento, para evoluirmos, aprendermos a ver o grande valor na família que hoje estamos inseridos. Vai possibilitar ao homem e à mulher, nessa constituição, na educação dos filhos, na educação de si mesmo, na boa convivência do casal, na boa convivência com os filhos, vai possibilitar que este homem e essa mulher, eles possam adquirir mais amplos créditos na vida superior. Então, enquanto mais consciente nós estivermos do nosso papel como pai e como mãe, na educação dos nossos filhos e na nossa própria educação, nós estamos obtendo créditos na vida superior. Vai também nos ajudar a desenvolver o conceito de vivência coletiva. Também aperfeiçoando-nos de forma geral. Ou seja, é um verdadeiro educandário para a nossa alma. Então, nós temos a possibilidade de reencarnar, de nos educarmos, de nos regenerarmos, de promover a civilização, de obtermos créditos na vida superior, de desenvolver conceito de vivência coletiva, de aperfeiçoamento geral, e é um educandário para a nossa alma, porque nós vamos estar trabalhando com esses conceitos, com essas ideias, com esse entendimento e com a vivência, nós vamos estar trabalhando em nós o nosso orgulho exacerbado, a nossa prepotência, a nossa ignorância, a nossa violência, seja verbal ou não, ou física, infelizmente. Então, é um frear dos meus impulsos primitivos, transformando, através da convivência diária, novas possibilidades. Pois bem, quando pai e mãe tomam consciência, cada um do seu papel, e juntos para a educação desses filhos. Quando pai e mãe tentam o máximo auxiliar, evangelizar, se evangelizar, evangelizar os filhos, trazer para dentro de casa os ensinamentos de Jesus, através do culto no lar, participando de tarefas caritativas, dando aquele exemplo a ser seguido que foi nos dado por Jesus. Quando isso tudo é trazido para esse seio familiar, mas há aquele filho ou filhos que eles demonstram no comportamento deles não seguir nenhuma regra estabelecida de boa conduta, se tornam rebeldes incorrigíveis. O que a gente faz com esse filho ou com essa filha? Se tornam inflexíveis para os processos educativos.
Como que os pais devem proceder? Essa também foi uma das perguntas feitas a Emmanuel no livro O Consolador. E a pergunta é 190. Então, foi perguntado a Emmanuel isso. Esse filho que não quer receber, que não quer acatar, que não quer obedecer, que se torna rebelde, incorrigível, né? Se torna inflexível aos processos educativos. O que fazer? E muitas vezes a gente diz assim, como pai ou mãe, não é? Eu não sei mais o que eu faço. Eu levei desde cedo para a evangelização, desde cedo o culto no lar. Antes mesmo de reencarnar, dentro da minha barriga, nós já fazíamos o culto no lar. Faço um esforço tremendo para auxiliar. O que eu fiz de errado? Muitas vezes a gente se pergunta. Nós vamos pensar no que hoje nós estamos fazendo para acertar. Porque nós vamos ver esses dois momentos. Quando há um comprometimento e quando não há. E neste momento aqui, a pergunta que foi feita a Emmanuel é quando um filho ou uma filha se rebela, não atende aos processos educativos transmitidos pelos pais. O que os pais devem fazer? E a resposta foi a seguinte. Depois de movimentar todos os processos de amor e energia no trabalho de orientação educativa dos filhos, é justo que os responsáveis pelo Instituto Familiar, sem descontinuidade da dedicação e do sacrifício, esperem a manifestação da providência divina para o esclarecimento dos filhos incorrigíveis, compreendendo que essa manifestação deve chegar por meio de dores e de provas acerbas, de modo a semear-lhes com êxito o campo da compreensão e do sentimento. Então, quando pai e mãe têm uma noção clara de que tem se esforçado continuamente para educar, mas que esse filho se rebela, a resposta de Emmanuel é que, sem que haja uma descontinuidade, ou seja, continuemos então, né, a dedicação e o sacrifício. Mas nós devemos então perceber que temos uma limitação ali. Mas, para a providência divina não há limites. Então ele fala que, para a providência divina, e através da providência divina, virá o esclarecimento, a corrigenda para esse filho incorrigível, onde ele vai compreendendo que essa manifestação vai chegar por meio de dor, por meio de provas difíceis, mas nada como castigo, porque o Criador não castiga a nenhum de nós. Ele é misericórdia, ele é justiça. Mas nós sabemos que para cada escolha, para cada ato nosso, existe um retorno. Então, de acordo com as nossas ações, de acordo com o que nós vamos semeando, nós vamos colhendo. E aí vai haver um momento em que a semente vai brotar neste filho ou nessa filha com êxito, onde vai haver muito mais compreensão e muito mais sentimento. Meus irmãos, se pensarmos nas nossas dificuldades hoje, analisando com muito cuidado e respeito mesmo a nossa personalidade, a gente pode, às vezes, identificar em nós um filho também que foi rebelde. Um filho que não respeitou pai e mãe, mas que chega um momento em que ele desperta. E muitas vezes, essa corrigenda pode chegar no momento em que nos tornamos pai e mãe.
que recebemos nos nossos braços aquele espírito que chega até nós, aquela criança que nos encanta, mas que muitas vezes não sabemos, não conhecemos quem é aquele de fato. Então, vamos passar também pela experiência de mudar, de crescer, de evoluir. Então, devemos sempre nos remeter, se somos pais, como fomos, como filhos, qual foi a nossa atuação com os nossos pais? Foi de obediência? Foi de respeito? Ou não? Então, muitas vezes, nós, como filhos, desvirtuamos a nossa conduta, mas a providência divina nos auxilia na formação das nossas famílias, recebendo dos nossos filhos a oportunidade de regeneração. E aí esses filhos também vêm para promover em nós a clareza do caminho reto que devemos trilhar. Mas que esse filho também não se perderá. É companheiro nosso de jornada. Ele também terá um momento de despertar. A ele também será dado um momento de aferir, de crescer, de trabalhar, de ser bondoso, de ser caridoso. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 582, Kardec perguntou aos espíritos se a paternidade pode ser considerada como missão. E os espíritos responderam que, sem dúvida, é uma missão. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que envolve, mais do que o homem pensa, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pelo caminho do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização frágil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Olha a nossa oportunidade aí, como pai e como mãe. É responsabilidade de pai e mãe educar esse filho ou os filhos. Não devemos delegar essa nossa responsabilidade ao outro. Essa é a responsabilidade de pai e mãe, porque Deus colocou esse filho ou esses filhos sob a nossa tutela, para termos a chance de conduzir esse filho ou esses filhos para o caminho do bem. E para isso, esse filho então vem conquistando o nosso coração, como uma criança ali, trazendo uma organização frágil, delicada, onde nós temos a chance de trabalhar a proteção, procurar dar o melhor material, mas dar grandemente os ensinamentos, os valores espirituais que são imperecíveis. Então, meus irmãos, devemos direcionar as nossas crianças para a evangelização infantil. Ao mesmo tempo em que nós vamos nos evangelizando, fazendo parte da casa espírita com tarefas, assistindo a palestra, estamos nos evangelizando, devemos, desde tenra idade, levar os nossos filhos para serem evangelizados. Devemos cultivar o amor no nosso lar, ser uma conduta normal do culto no lar, das orações, do respeito, do trabalho conjunto dessa família. Então, a paternidade é uma missão que Deus deu para que os pais possam tutelar esse filho. Muito bem. Essa mesma pergunta, 582, tem mais uma parte que foi respondida assim.
O que acontece, como Emmanuel trouxe para nós já informação, nós trouxemos aqui para reafirmar essa responsabilidade, o semear no coração desse filho que acalentamos, desse filho que cuidamos, as lições de Jesus, ao mesmo tempo que trabalhamos em nós. Então, dando continuidade à colocação, é a seguinte: se este vier a sucumbir por culpa dos pais, ou seja, se esse filho ele vier a sucumbir por conta dos pais, o que ocorrerá a esses genitores? Sofrerão os genitores as consequências dessa queda, recaindo sobre eles os sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito tudo quanto deles dependia para que o filho avançasse na estrada do bem. Meus irmãos, estejamos atentos a esta chamada. Muitas vezes queremos delegar a nossa responsabilidade de pai e mãe a outra pessoa. Muitas vezes alegamos não ter tempo para viver em família porque tenho que trabalhar de sol a sol para trazer o que há de melhor material para essa família. Devemos trabalhar sim. Devemos, através do nosso trabalho honrado, trazer o pão para dentro do nosso lar. Mas nós devemos também arrumar tempo no nosso tempo para a boa convivência da família, para cultivar, para criar em nós laços de afetividade. Porque se o pai e a mãe, se os pais forem culpados por esse filho sucumbir, por falta de orientação, por falta de limite, por falta de cuidado, esse filho vai sofrer. E esses genitores, então, receberão as consequências disso. Mas o que ocorre também, se tudo foi feito? Na questão 583, né? Kardec pergunta aos espíritos se os pais que são responsáveis, o que ocorre? Se eles auxiliaram ao máximo, então se esses pais, eles seriam responsáveis pelo transviar desse filho. A pergunta é o seguinte: os pais são responsáveis pelo transviamento de um filho que envereda pela senda do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? Então, uma situação diferente da outra. Se tudo foi feito e tudo que foi possível realmente ser feito, todo esse trabalho, esse amor, essa conduta, esse direcionamento para o filho, voltado para os ensinamentos de Jesus, e ele não quis seguir, a providência divina se encarrega de nos corrigir. Vai acompanhar esse filho e ele vai ter o seu processo de transformação, muitas vezes pela dor, pelo sofrimento. Se os pais se furtaram da responsabilidade de orientar esse filho, e esse filho, por falta de orientação, por falta de disciplina, por falta da boa conduta, vir a queda, os pais vão ser responsáveis e vai haver muito sofrimento, porque a consciência vai pesar. Mas quando, que aí é outra situação, quando os pais não são responsáveis pela conduta desse filho, e ele vai se enveredar no mal, que é muito parecido com a colocação de Emmanuel. Então, Kardec pergunta se esse filho, né, enveredando pela senda do mal, mesmo tendo cuidado desses pais, eles dispensaram todo o amor, toda a orientação dentro dos ensinamentos de Jesus. Esse pai, essa mãe é responsável por esse filho desobediente resolver
transviar, mudar essa sua trajetória buscando o mal? Os espíritos respondem que não. Mas quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior é o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Olha só, meus irmãos, ainda assim, se pai e mãe não é responsável porque deu o seu suor, deu a boa orientação, esse filho transviar, ainda assim será grande mérito para os pais. Vai ser uma tarefa pesada, uma tarefa difícil, mas que vale a pena. Não podemos desistir dos nossos filhos, porque eles são companheiros nossos de retaguarda. Então, vai ser difícil? Vai. Pode ser bem pesaroso, pode ser, sim, mas haverá grande mérito para esses pais se ainda assim insistir, cuidar e conseguir desviar esse filho, esse espírito do mau caminho. No Evangelho segundo o Espiritismo, agora no capítulo 15, no item 10, fora da caridade não há salvação. Então, todo esforço em benefício do outro, para aliviar a dor, toda orientação no caminho do bem, é caridade, para conosco e para com o outro. Porque toda vez que nós fazemos um bem ao outro, estamos fazendo um bem a nós mesmos. Então, neste capítulo 15, no item 10, Paulo traz para nós uma mensagem lindíssima. Paulo, o apóstolo, né? Traz para nós uma mensagem linda, linda. E nós pegamos um pedaço que é o início dessa mensagem, que diz assim: meus filhos, na sentença, fora da caridade não há salvação. Esta é a sentença. Fora da caridade não há salvação. Estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que a houvessem praticado acharão graças diante do Senhor. Então, a caridade exercida aqui na terra nos possibilita viver um pouco mais em paz. A caridade feita no céu ou no plano espiritual também nos possibilita achar em graça diante do Senhor. Então, estando aqui ou estando no plano espiritual, encarnado ou desencarnado, nós temos a oportunidade de fazer a caridade, porque fora da caridade não há salvação. Então, meus irmãos, para terminarmos agora o nosso estudo, nós queremos trazer novamente o Evangelho, rico de lições de amor, rico de orientações como toda a doutrina, a oportunidade do nosso buril de nos educarmos e formarmos as nossas famílias sob a orientação de Jesus, sob a sua tutela. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, no item 9, quando fala da ingratidão dos filhos e os laços de família, a mensagem que traz para nós é Santo Agostinho. E vamos trazer aqui rapidamente que Santo Agostinho, né, nosso companheiro de jornada, ele foi um filho de Santa Mônica, foi um filho que teve um momento de rebeldia, teve um momento de não seguir as orientações. Mas Santa Mônica confiava muito em Deus, tinha muita fé no Criador.
e não desistiu de orientar, não desistiu de orar. E em dado momento, Santo Agostinho cai em si e muda completamente a sua jornada. E é esse mesmo Espírito que nos convida para a devida reflexão. Ó Espíritas, compreendei o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Então, aqui Santo Agostinho nos convida para a gente entender, nós espíritas, principalmente, que sabemos da reencarnação, que sabemos do trabalho exaustivo, complexo, que a espiritualidade exerce no plano espiritual para nos auxiliar no retorno ao orbe terrestre, para a formação das nossas famílias, por amor, na prática da caridade, da forma mais sublime. Ele nos convida para que a gente compreenda que quando nós estamos gerando um filho, trazemos, damos corpo a esse Espírito, podendo ele estar aqui conosco e se manifestar, que essa alma que encarna, ela vem do espaço e ela vem para progredir. Então, que nós procuremos nos inteirar dos nossos deveres e colocar todo o nosso amor para aproximar essa alma, este que está sob nossa responsabilidade, aproximá-lo de Deus. Tal é a missão que nos é confiada. E, naturalmente, nós receberemos a nossa recompensa se fielmente cumprirmos. Então, a gente pode pensar assim, mas está muito difícil agora, então não vou conseguir cumprir. Mas é por isso que nós reencarnamos. É por isso que nós nos reencontramos com a possibilidade abençoada de refazer a nossa história, de refazer a nossa trajetória. Então, não temos que saber, não temos que apontar, não temos que nos preocupar com aquilo que não nos cabe. Devemos sim nos ocupar, nos preocupar com a direção que damos, com o exemplo que damos, com a conduta que exercemos sobre os nossos filhos, sobre a nossa família. E pediremos sempre que o Senhor nos abençoe, que nos fortaleça nessa jornada abençoada de ascensão, para que um dia nós possamos merecer grandemente fazer parte dessa família espiritual, composta essa já por espíritos que trabalham a caridade da forma mais angelical, a possibilidade de crescimento, porque naturalmente nós faremos parte dela, mas devemos hoje, agora e sempre vivenciar da melhor forma a nossa história com a nossa família, no seio familiar, exemplificando a caridade, o amor, o respeito e a paz. Que Jesus nos abençoe a todos, hoje e sempre.